Meus amigos, Corinthians na final não surpreende, era favorito para o duelo, porém ficam alguns sinais de alerta para o Corinthians e também para o Santos. Principalmente para o Santos, porque agora o buraco vai ser mais embaixo, a partir do Campeonato Brasileiro. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar a notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, aquele birumbelo todo, você já sabe o que tem que fazer. Seguinte, Corinthians é o primeiro finalista do Paulistão 2025. Não tem nenhuma surpresa aí. Foi o time no campeonato mais consistente, que acho que apresentou o melhor futebol, ou que teve os melhores momentos, e que era favorito contra o Santos, apesar do baque que tomou no jogo da ida do playoff lá da Libertadores, né? Tomou 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil e agora está com um pé fora da fase de grupos da Libertadores. Então, assim, existe uma tensão no ar muito grande envolvendo o Corinthians. Dito isso, o jogo contra o Santos era muito importante, ainda mais nesse contexto da trauletada que tomou no Equador. Era muito importante dar uma resposta. E essa resposta veio. Para a realidade do Campeonato Paulista, o Corinthians na final, pelo campeonato que fez, é justo, é previsível, era até o esperado. Óbvio que num jogo só, tudo podia acontecer, ainda mais com um time abalado. E se tinha algum momento ali que o Santos podia morder essa vaga, era exatamente nessa transição entre uma semana e outra de Libertadores, em que o Corinthians estava ali dando uma titubeada. Mas aí vem a ausência do Neymar. E um primeiro tempo, um jogo, na real, de produção ofensiva muito limitada do Santos. E de um Corinthians que, tecnicamente, é superior e que tem mais coelhos na cartola para tirar. Então, assim, não foi um grande jogo do Corinthians. Acho até que o Santos fez uma partida melhor do que se projetava dentro do contexto, mas esbarra em algumas limitações. E o Corinthians, mesmo também não fazendo um jogo brilhante, tem lampejos de talento capazes de decidir uma classificação, que foi mais ou menos ali o gol do Garro. Vai chegar a final e você vai ter a oportunidade de apostar, por exemplo, no Mr. Jack. A favor do Corinthians, contra o Corinthians, ainda falta definir se o adversário vai ser o São Paulo, se o adversário vai ser o Palmeiras. É certo que o Corinthians decidirá o campeonato na Neoquímica Arena. Isso já está certo, porque a campanha geral, o Corinthians já garantiu o primeiro lugar. O Corinthians foi o time mais consistente na primeira fase e manteve isso no mata-mata. Então vai decidir em casa de qualquer forma. E aí você usa o QR Code aqui para se cadastrar lá no Mr. Jack. Se você já tem cadastro, esse QR Code vai te levar para uma página, você aperta no xizinho lá do cadastro, bota teu login e senha e vai brincar. Lembrando, esse recado é para quem tem 18 anos ou mais. E no Mr. Jack você encontra segurança, agilidade e as melhores cotações do mercado num site super simples de você navegar. O link está na descrição do vídeo também, se você não conseguir acessar pelo QR Code. Vou deixar aí e a gente vai bater no papo aqui sobre o jogo e depois sobre os sinais de alerta que eu acho que esse jogo dá para o Santos e para o próprio Corinthians, tá? Coisas que já vêm se repetindo e que a partir de agora, num nível de enfrentamento maior, talvez fique mais escancarado para o Corinthians e para o Santos também. O jogo em si, acho que o primeiro tempo, o Santos, ele tem muitas limitações para criar, toma o gol relativamente cedo, e aí fica muito tempo com a bola, o Corinthians é inteligente se compactar ali, não dá muito espaço para o Santos, e o Santos tem uma dificuldade gigante, né, mas ser o Neymar de encontrar espaço, né, entrar linha e tal. Mas de escanteio em escanteio, o Tiquinho acha ali o empate. O que dá ao Santos uma reta final de primeiro tempo, assim, de alívio e de aparente respiro. No segundo tempo, acho que o Santos volta até um pouco melhor, só que aí vem o Corinthians achando o seu gol numa construção muito mais consciente, né? Depois de uma cobrança de falta do Garro e tal, tem um para lá e para cá, o Angileri acha o Garro de novo, e o Garro de fora da área faz o 2-1, inclusive o Angileri fez um jogo muito bom. Acho que o Corinthians nas laterais vai se encontrando agora, né? Acho que o Angileri tem tudo para ser
o titular do lado esquerdo, o Mateuzinho acho que nesse momento é a melhor opção do lado direito. O Garro é genial, o Memphis acho que fez um jogo de muitas tentativas e erro, e o Yuri Alberto foi decisivo, apesar de não fazer um jogo brilhante e tudo. Tem alguns sinais que eu acho que esse Corinthians já vem dando negativos, que ficaram evidentes lá no Equador, e contra o Santos, eles voltaram a aparecer, mas o Santos foi incapaz de ter volume para aproveitar isso, né? E aí tem a ausência do Neymar, que foi para o jogo sabendo que não ia conseguir jogar, teve a lesão no jogo contra o Red Bull, e uma lesão que acabou sendo um pouco mais séria do que se projetava, né? Ele teve aí um pouco mais de uma semana para tentar se recuperar, não deu tempo, e aí é preciso entender se o fato dos jogos da seleção estarem por vir interferiu em alguma tomada de decisão. Se interferiu, eu acho que isso precisa ser motivo de reflexão. Se não foi isso, foi só a questão dessa uma semana, precisa entender a profundidade dessa lesão. Ficou muito claro no momento em que ele sentiu a lesão contra o Red Bull, que ele não saiu só porque o jogo já estava definido, até porque nem estava, mas é porque realmente a lesão incapacitou aquela reta final de jogo e tal. E, de novo, assim, o Neymar fez 7 jogos seguidos no seu retorno, jogou mais de 500 minutos, se envolveu em 6 gols diretamente, né? Foram 3 gols e 3 assistências, teve uma sequência boa, mas no jogo mais importante, até esse momento do seu retorno, ele não conseguiu jogar por uma infelicidade no jogo contra o Red Bull, e isso claramente impacta na produção, principalmente no meio campo do time do Santos, né? Fica muito difícil o jogo por dentro, né? O Soteldo tentou, o João Schmidt tentou qualificar aquele passe ali, o Tiquinho saindo da área para buscar jogo e tal, mas evidentemente que a ausência do Neymar impacta em toda a qualidade ofensiva do time do Santos, que esbarrou em um time que é ok, que com o Neymar fica bom, e com algumas peças ali sendo desenvolvidas e tal, mas para o brasileiro, assim, para o restante da temporada, tem várias questões a melhorar, até porque assim, o Neymar não vai jogar todos os jogos, o Neymar fatalmente ele vai precisar de minutos projetados, vai ter que ter acompanhamento de carga, você vai ter que fazer uma administração ali, por mais que o Neymar goste de jogar todos os jogos, que queira jogar todos os jogos, isso não vai ser possível. Então, quando ele não jogar, o time não pode simplesmente não ter alternativa alguma por dentro. E hoje é mais ou menos o que tem, né? O Rolaiser, que poderia ser o plano B ao Neymar, também ficou no banco de reservas, porque chegou agora e tal, ainda está entendendo ali o ambiente. Acho que o Caixinha claramente queria um time mais intenso para tentar fisicamente dominar ou brigar e batalhar com o Corinthians ali e tal. E aí teve a escolha de colocar o Tassiano e tudo, mas não dá para comparar o Tassiano nem com o Rolaiser, nem com o Neymar, enfim. Existe uma limitação. E o Santos, não sei quais os objetivos do Santos na temporada, do jeito que está, o teto é muito baixo, né? Então precisa aumentar um pouco esse teto, evoluir os leques de opção aí para você ficar mais competitivo, porque o calendário vai exigir mais, muito mais do Santos. Então o que vem pela frente agora é algo muito mais difícil do que o nível do que foi o Paulista. Acho que o Santos entrou 2025 com algumas perspectivas, quando chega o Neymar muda tudo, mas o Caixinha acho que falhou de novo, né? Muitas alterações ruins, ele piorou o time nas substituições, e aí o Corinthians foi administrando ali, o Santos tentou uma abafa e tudo, mas acho que a classificação ela é justa. O sinal de alerta para o Corinthians, que já tinha sido dado, o Renato Rodrigues lá na TNT cansa de falar sobre o trio do Corinthians, que é muito talentoso, mas que no sem bola dá uma sobrecarga para os outros 7, né? O time fica sobrecarregado defensivamente. O Corinthians toma gol em quase todos os jogos. Tomou de novo contra o Santos. E tomou o que tomou contra o Barcelona. A escolha do Caixinha lá em Barcelona me pareceu sem nexo, né? Ele bancou o trio com o Garro sem estar 100% fisicamente, tirou para mim o melhor jogador do time, né? Ali, acho que eu não sei até que ponto você consegue hoje bancar não ter o Carrijo ali, que é um cara que faz várias funções, né? Que te entrega muitos papéis, mas o time continua cedendo
muito espaço. O time continua cedendo muitas situações. O time continua exposto sem bola. Só que, o Corinthians é basicamente o seu trio. Do ponto de vista de diferente, de brilhantismo, é o trio. Garro, Memphis e Yuri Alberto. Quem você tira? O Yuri Alberto, que talvez seja o menos talentoso, é o mais voluntarioso, é o que mais ajuda sem bola. Você vai abrir mão desse cara? Não dá para abrir. Você vai abrir mão do Memphis? Não dá para abrir. Você vai abrir mão do Garro, que é talvez o mais decisivo, o mais genial deles? Também não tem como. Então, assim, é difícil, velho, o futuro do Ramon, assim, porque ele não tem uma alternativa e quando esboçou a alternativa, por exemplo, indo para os 3 zagueiros e tal, ele fez uma escolha de tirar para mim o mais voluntarioso jogador do time, ou um dos, né? Manteve os 3 e acabou sucumbindo. No jogo da volta agora, assim, ele não vai ter muita alternativa, né? Ele vai ter que bancar o que ele tem de melhor no talento e vai ter que mudar a postura dos caras. O Corinthians vai estar exposto? Muito, muito exposto. O Corinthians não tomar gol na Neoquímica no jogo da volta é, assim, muito difícil. E o Corinthians tem que, no mínimo, fazer 3. Então é um cenário difícil, muito difícil. Então esses sinais de alerta, eles não foram dados no Equador, ou eles não foram dados agora contra o Santos, eles já vêm sendo. Funcionou num primeiro momento ali, né? O losango ali funcionou num primeiro momento, mas ele tem cobertor curto. E o Ramon, eu não sei se ele consegue, nesse momento, apresentar soluções para este problema. E confesso aqui que também não é algo fácil, tá? Você tem que abrir mão de um sistema, de um modelo, de um dos 3 jogadores mais talentosos, ou para fazer eles coexistirem ali, 2 pelo menos vão ter que mudar de postura. É difícil, a conta ela é muito complexa. O Corinthians pode ser campeão paulista, eu acho que neste momento ele é o melhor time do Campeonato Paulista. Ele pode ser campeão paulista, mas imagino eu que a meta principal do Corinthians no ano, o grande objetivo no ano, não é o Campeonato Paulista. Um desses objetivos, inclusive, já pode cair por terra agora, que é voltar para a Libertadores. O time vai ter que fazer um trabalho hercúleo, assim, buscar um milagre para conseguir ir para a fase de grupos, porque pagou o preço por uma parada que já vinha dando sinais ali, repito. E aí vem o resto do ano. Com os mesmos sinais, com os mesmos problemas, o Ramon tem que apresentar soluções. E ele não está apresentando. Mas quando funciona, é ótimo. Porém, o cobertor é curto. Para não funcionar, é 2 palitos. E no dia que não funcionar, no dia que o Garro não tira uma canhota da cartola ali e resolve o jogo como resolveu com o Santos, o Corinthians podia facilmente tomar o 2-1 ali num lance fortuito e tal, e a classificação ir por água abaixo. No Campeonato Brasileiro vai pegar um nível muito mais alto do que foi o Paulista. Então, de novo, o Corinthians está na final, acho que foi justo. Até aqui, acho que é o melhor time do Campeonato Paulista e o mais constante, pelo menos olhando para o todo, mas tem muitos sinais de alerta. E repito, o título paulista, se vier, não vai apagar esses sinais de alerta. Os sinais já estão ali. Resta saber se o Ramon captou os sinais, se ele tem soluções, se ele entendeu esses sinais, ou se ele está preocupado com esses sinais, ou se ele acha que está tudo certo também. São outros 500. Mas é isso. Corinthians na final. Parabéns ao Corinthians. E o Santos agora precisa ajustar os trilhos para o restante da temporada, que vai exigir muito mais do que o Campeonato Paulista, né? Muito mais.